Tocar de ouvido, meu irmão, é muito mais do que você simplesmente saber os acordes que ele está fazendo. Tem a ver também com você entender o timbre que ele está tocando, o voicing do acorde que ele está fazendo, se ele está usando capotraste, se ele não está. Existe um lado ruim, tá bom? De você ter um ouvido bem treinado também, que às vezes qualquer coisinha que está um pouquinho fora vai acabar te incomodando, cara. Isso é tirar músicas de ouvido de verdade. Fala, turma, o professor Matheus falando aqui para mais uma aula sobre como tirar músicas de ouvido. É isso aí, dessa vez a gente vai tirar uma música do FOP Music, a música Tu Sabes, acabou de lançar, tá bom? E eu quero nessa aula aqui poder te passar alguns insights novos, algumas sacadas sobre como tocar de ouvido, dicas para você aí que está querendo aprender a tocar de ouvido, se libertar das cifras, pode pegar depois dessa aula e conseguir fazer a mesma coisa que eu faço aqui nas suas músicas, nos louvores que você gosta ou nas músicas que você gosta de tocar, tá bom? Mais do que uma aula, eu quero que esse vídeo aqui seja uma conversa, então, meu irmão, se você ficar com qualquer dúvida conforme você for assistindo esse vídeo aqui, lembra de comentar aqui sua dúvida para a gente bater um papo e com isso eu te ajudar como eu possa você aprender a tocar de ouvido. Lembrando também que a gente tem o nosso curso completo sobre como tirar música de ouvido, que vai ficar aqui na descrição, mas provavelmente eu vou falar mais dele para você durante esse vídeo. Vamos lá pegar a nossa música. Então essa daqui é a nossa música, turma. Tu Sabes, FOP Music. Tem um lance que eu já quero até ir falando com vocês, que é o seguinte. Sempre que eu falo, cara, sobre tocar de ouvido, tirar música de ouvido, a galera acaba confundindo um pouquinho sobre aquela habilidade de, por exemplo, você tá tocando na igreja e, pô, o cara puxou uma música do nada e a gente vai lá e cria um arranjo na hora. Quando eu falo sobre tirar música de ouvido e a importância de você aprender a tocar de ouvido, o principal, meu irmão, é para você conseguir ouvir uma música e saber os acordes que estão acontecendo naquela música, tá bom? Mais do que você criar um arranjo da sua cabeça, é você literalmente ouvir alguém tocar e falar assim, pô, o cara tá fazendo um dó, tá fazendo um ré, tá fazendo um mi menor, etc. Isso é tirar músicas de ouvido de verdade, é você ter uma referência e você conseguir entender apenas de ouvido o que tá acontecendo naquela música, que é aquilo que eu quero começar demonstrando para vocês aqui. Lembrando, nunca toquei essa música, ouvi ela um pedacinho aqui, tá? Para não mentir, falar que eu nunca ouvi, mas não peguei nada dela, não vou testar no violão, vamos fazer direto aqui de ouvido e depois a gente vai entendendo os insights. Então, já vamos ouvir a música. E o que a gente vai fazer nesse começo, cara? Primeira coisa que eu quero fazer é já marcar os acordes da música, tá bom? Só de ouvir. Mas aqui a gente tem um pequeno problema que é o seguinte. Eu não tenho ouvido absoluto e se você tá nesse vídeo, você também não tem. Ouvido absoluto é aquela habilidade de, por exemplo, ouvir alguém tocar um acorde e eu falo certinho, ó, ele fez um dó maior com sétima maior, com a sol desafinada, com, enfim, você consegue falar de cara exatamente o que está acontecendo. Essa é uma habilidade, cara, que a gente só desenvolve quando a gente é criança. Então você aí, adulto, adolescente que está me assistindo, assim como eu, se você não tem ouvido absoluto ainda, você não vai desenvolver, sinto muito, mas você pode desenvolver o seu ouvido relativo, que é você conseguir ouvir alguém tocando alguma coisa e você falar exatamente qual o número daquele acorde em relação a um campo harmônico, por exemplo, tá? Então se você estudar um pouquinho de campo harmônico, você vai ver que todo tom tem 7 acordes ali fixos, tá bom? Só de ouvir você consegue falar se o cara tá fazendo ali o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto acorde, ou se ele tá fazendo alguma nota que tá fora do tom também. Mas você jamais vai conseguir, se você não tem ouvido absoluto, falar exatamente qual é o tom daquela música ou qual exatamente aquele acorde, somente o grau. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Bora lá colocar a música para tocar, para você entender isso mais na prática, tá bom? Então olha só, começou com introdução de teclado. Aqui, meu irmão, já tá fácil, olha só. Ele fez 6, 5, 4, com acordes do campo harmônico, né? E repetiu 4. Aqui vamos acordar 6, 5, 4, repetiu 4. Então, isso aqui é exatamente aquilo que eu falei pra você, cara. A gente tá ouvindo a música e a gente já tá falando quais são os graus do campo harmônico. Então, se a gente tivesse em Dó maior, eu sei que isso daqui é um Lá menor, depois o 5 aqui, ele seria um Sol, o Fá seria o 4. Se a gente tivesse, sei lá, em Sol maior, esse aqui é um Mi menor, depois esse daqui é um Ré, depois isso aqui é um Dó. Se você digitar aí no Google, cara, tabelinha de campo harmônico, você vai ver todos os campos harmônicos maiores, você já vai conseguir entender só de você contar de 1 em 1 ali qual que é o número. Mas lembra que eu te falei, cara, que tom a gente não tem como saber, a menos que você tenha ouvido absoluto. Mas, deixa eu te explicar uma coisa, cara, muito importante. O ouvido absoluto, meu irmão, nada mais é do que uma super memória auditiva, tá bom? Coisa que eu e você não temos. Como que seria essa super memória? Pô, o cara ele ouviu uma vez um Ré maior, ele literalmente consegue decorar o som daquele Ré maior, a ponto de quando ele ouvir de novo ele fala assim, pô, isso aqui é Ré. A gente até consegue meio que treinar, criar esse tipo de memória, tá bom? Mas a nossa memória, ela é falha, diferente de quem tem essa habilidade ouvido absoluto. Mas, se bem treinado, você ainda consegue, mesmo que chutando, ter uma porcentagem de acertos razoável, tá bom? E detalhe, eu ouvindo essa música aqui, eu já tenho quase certeza que o tom dela, meu irmão, é Ré maior. Então tá marcado aqui em cima
tom Ré maior. Matheus, como que você sabe que é Ré maior se você não tem ouvido absoluto? De novo, eu não sei, mas eu tenho quase certeza que é. Porque quando eu ouvi essa música aqui, eu lembrei na hora de uma outra música que também tá em Ré maior, que é a música do Aaron Gillespie. Depois eu vou procurar se eu lembro o nome da música, que é quando ele tocou um acorde exatamente como o tecladista fez, que seria um Si menor com nona. Depois a gente vai conferir no violão, ver se eu não tô falando besteira, tá bom? Mas então olha só que interessante, mesmo a gente que não tem ouvido absoluto, a gente consegue treinando já ser muito certeiro, principalmente sobre o acorde que está sendo tocado, né? Mas essa questão do tom ele também dá pra gente já ir com um norte mais legal. Então para você que toca na igreja, cara, você treinar essa habilidade é algo muito importante que vai agilizar demais para você tirar suas músicas e principalmente para você acompanhar alguém que estiver cantando na sua igreja e puxar uma música do nada, né? Vamos seguindo a música aqui e ver se tem surpresinhas, vamos lá. Como um homem fraco sou. Mesma coisa, cara. 6, 5, as palavras falharão. 4. Olha lá, entrou o violão. Falharão. Ele tá tocando a Ré solta, cara. 100% tá em Ré maior. Aqui é o interlude igual ao começo, ó. Quando em meio a mudou aqui. Eu ouvi a sua voz dizendo assim: venha me. Pausar aqui pra não esquecer. Então olha só, esse quando em meio aqui, eu já ouvi que ele mudou de acorde, ele foi pra 1-2. Quando em meio a tormenta. Teve 1/3 aqui, se a gente tá em Ré, então o 2 é um Mi menor, 1/3 é um Ré com baixo em Fá sustenido, e o 4, que foi onde ele terminou, seria um Sol maior, e ele fez esse 4 duas vezes. Esse símbolo aqui, cara, se você nunca viu ainda, ele é um símbolo que a gente usa em gravação. Sempre que a gente vai repetir um acorde, a gente pode marcar esse símbolo aqui. Tá, então na prática, vamos dizer que eu acertei o tom, né? Então a gente fez aqui, por exemplo, Mi menor, Ré com Fá sustenido, depois a gente fez um Sol, e aí numa gravação, ou caso você queira cifrar suas músicas assim, que é interessante também, em vez de você marcar Sol e marcar Sol de novo, às vezes o cara vai fazer tipo assim, 5 vezes o Sol. Em vez de ficar esse monte de Gzão assim nas suas cifras, se você marcar assim, fica mais fácil de você ler e você perceber assim, ó, olhando, que é o mesmo acorde que está sendo repetido várias vezes. São detalhezinhos, cara, que mesmo você que toca com cifra aí, se você começar a colocar isso nas suas músicas, principalmente quando você está vendo ela de longe, tocando na igreja, fica mais fácil de você lembrar qual que é o acorde. Porque, tipo assim, imagina que você vai fazer um Sol e um Dó. Cara, você olhando meio de longe, eles são parecidos as letras, né? Então isso aqui é uma chance de você errar diferente disso daqui, ó. Que fica mais fácil de você saber ali, pô, quantas vezes que você vai tocar cada acorde e você não ter esses vacilos ali, detalhezinhos que podem fazer você acabar errando a música, tá? Seguindo em frente. Me lancei ao seu mesma coisa, 2. Sendo eu tão 1/3. inconstante, fixo os meus olhos em 4. ti. Mesma coisa, vamos copiar aqui. Cristo, Aquele 6, né? Si menor. Vou até marcar os acordes já. Lá. Sol. E agora também menor de novo, ó. 6. Provavelmente é igual, vamos copiar já. Sol. a rocha eterna. Repetiu, fica assim, né? Mais um detalhe importante, cara, e esse é um assunto que às vezes a galera me critica até sobre essa questão das cifras, ou quando eu faço os quiz, que pra você que não sabe ainda, aqui nesse canal a gente faz vários testes lá nos Reels, né, nos Shorts, vídeos curtos, onde você pode testar o seu ouvido pra ver se você consegue acertar aquilo que eu toquei. Igual eu te falei, esse Si menor aqui, ele é um Si menor que se a gente fosse marcar certinho, uma das extensões que estão acontecendo nele, eu sei que é uma nona, tá bom? Mas, Matheus, eu não gosto de marcar as nonas, as sétimas, as quartas, tal, a menos que seja realmente muito importante, cara. Por quê? Às vezes acontece de um instrumento estar fazendo um acorde e outro instrumento está fazendo um acorde um pouco diferente. Então, por exemplo, o teclado, 100% ele colocou uma nona aqui. Mas pode ser que o violão não colocou, entendeu? Se eu marco o Si menor com nona, todo mundo que vai ver essa cifra aqui vai tentar fazer aquele acorde completo. Isso eu já falei em vários outros vídeos. E às vezes não é a proposta. Pode ser que o teclado aqui colocou uma nona, mas o violão não colocou. Pode ser que o violão foi lá, colocou uma quarta e o teclado não colocou. Pode ser que a guitarra vai lá, vai colocar, sei lá, um Ré sus 2 sobre esse Si menor aqui, que daí vai fazer um Si menor diferente e tal. E aí se eu marco isso daqui na cifra, todo mundo vai tentar fazer. Então ao invés disso, é muito melhor, no meu ponto de vista, a gente marcar o acorde simplão aqui, tá ali, na versão simplificada dele, e cada instrumento começar a perceber os detalhes que estão acontecendo em cada um
dos seus próprios instrumentos, e aí com isso você fazer o voice em específico do seu violão, da sua guitarra, do seu teclado, que isso inclui o jeito que você vai montar os acordes, inclui o jeito que você vai tocar a sua música, porque, por exemplo, mais uma coisa que a gente poderia pegar de ouvido, essa música aqui, ela tá no ritmo 4x4, então a gente já poderia marcar aqui também, olha só, que o compasso dela, né, é 4x4. Para você que não sabe, toda música ela tem um compasso, né, 4x4, 6x8, 3x4, que é o jeito que vai acontecer aquela música. Como a gente tá falando aqui de um louvor, provavelmente você toca na igreja, né, então Ousado Amor mesmo, que tem uma levada que ela é um pouco mais preenchida, um pouco mais rápida, é um louvor que tá em 6x8. É o mesmo da Atos 2, é o mesmo da Vida aos Sepulcros, enfim, são ritmos diferentes desse daqui, que é um ritmo 4x4, que seria o mesmo da, sei lá, Para Que Entre o Rei, da Oceanos. Então, você saber esse compasso de ouvido também é importante. Você ouviu aí que o teclado começou a fazer um dedilhado no começo, o violão fez outro dedilhado depois um pouquinho diferente. O padrão que eles estão fazendo de dedilhado, você também consegue pegar de ouvido. Tenta ouvir o jeito que o teclado está fazendo essas notas, quando que ele está indo mais para agudo, quando que ele está indo mais para a nota mais grave. Para você entender essa movimentação do teclado, do dedilhado dele. Olha só. Se eu fosse replicar isso aqui no violão, eu tô vendo que ele tá indo sempre pro agudo, ó. Então a gente poderia marcar, por exemplo, que o dedilhado aqui, pianês, dedilhado do piano, seria, por exemplo, P-I-M-A, porque ele tá indo sempre pro agudo. Para você que toca violão e não tá ligado o que é isso aqui, são os dedilhados aqui da nossa mão, polegar, indicador, médio, anelar. Como ele tá indo sempre pro agudo, daria pra gente copiar esse dedilhado que ele fez com esse dedilhado pima. Vou mostrar pra vocês, olha só. E depois ele para de tocar o baixo ali, né? A nota mais grave que ele tá tocando, ou às vezes ele toca ela mais um pouquinho levinha, então seria como se ele estivesse repetindo depois só isso aqui, olha só. Vamos pegar um violão? Você já vai entender e a gente já confere se eu acertei o tom também, saca só. Então, ó, é isso mesmo, acertamos o tom. Aquela música que eu falei pra vocês que eu lembrei, era uma música que começava exatamente nesse acorde aqui, ó. Que é um Si menor com a nona aqui, tá vendo? É uma música que eu lembrei na hora que ele começou a tocar, veio na minha mente. Então já me acusou, pô, esse tom aqui, esse pá aqui é Ré maior. Poderia ter errado, porque eu não tenho ouvido absoluto, mas repara como o ouvido bem treinado, ele vai sempre te encaminhando pro tom certo. Então, provavelmente, mesmo se eu tivesse errado, ela estaria perto aqui. Poderia ser talvez um Ré bemol, poderia ser um Mi bemol, o tom, mas seria com certeza pertinho aqui, tá bom? E o padrão de dedilhado que o piano tá fazendo, então, esse padrão pianês, é isso daqui, olha só, P-I-M-A. E ele repete o finalzinho, ó. Então seria algo assim, não exatamente com essas notas, né, mas nesse padrão aqui, nesse sentido de dedilhado, olha só. Então repara que a gente está copiando o sentido ali que ele está fazendo o dedilhado dele. Mas quando entra o violão, cara, faz diferente. Vamos pegar o do violão aqui agora, olha só. Então, ó, o violão já está fazendo aquele dedilhado que é um pouquinho mais pop, né? Que a gente poderia marcar aqui, vamos colocar embaixo. Dedilhado violonês seria o PI, PM ou PI, PA, enfim. Que é aquele dedilhado que ele faz sempre voltando aqui pro polegar, né? E nesse dedilhado, olha só, lembra que eu falei pra vocês? Ele tá usando, cara, a corda Ré solta. Matheus, como que você sabe? Porque de ouvido a gente consegue perceber também quando o cara tá fazendo uma corda apertada e quando ele tá fazendo uma corda solta. Então tocar de ouvido, meu irmão, é muito mais do que você simplesmente saber os acordes que ele tá fazendo. Tem a ver também com você entender o timbre que ele tá tocando, o voice do acorde que ele tá fazendo, se ele tá usando capotraste, se ele não tá. Tudo isso envolve você aprender a tirar músicas de ouvido. Por isso que é tão importante, cara, você aí treinar o seu ouvido para você não somente conseguir se libertar das cifras, mas para você trazer uma vida diferente às músicas que você toca, você conseguir se aproximar muito mais do som que você gosta de ouvir, que provavelmente são das gravações que você acaba ouvindo no seu dia a dia, né? Então ele começa aqui com a Ré solta, vai para um lá, né, o quinto acorde, ó a pontinha aqui onde ela tá ainda. Aqui eu não tenho certeza se ele fez o Ré, não consegui ouvir direito. Mas essa é a ideia e depois a gente pode reouvir a música e pegá-la em mais detalhes, nota por nota, até a gente conseguir até mesmo clonar o timbre, tá bom? Para você que gosta de timbres, você aprender a timbrar também é uma habilidade que vem 100% do seu ouvido. Somente treinando no ouvido também, irmão. Você vai aprender a copiar uma equalização, né? Conseguir chegar mais próximo de equalização que você gosta, ou mesmo timbre de delay, de reverb, modulações, né? Tudo que envolve, cara, música envolve o seu ouvido. Por isso que eu sempre vou pegar no pé de vocês para você aprender a tocar de ouvido, cara. Vamos voltar aqui pro nosso tema e terminar de pegar essa música de ouvido, então. Quando em meio a tormentar, eu ouvi a sua voz dizer
que interessante, eles fizeram a mesma parte aqui de antes, mas agora eles fizeram com outros acordes, cara. Um detalhe que pra você aí que confia no Cifra Clube, provavelmente a galera deixaria passar, mas a gente só vai saber quando essa cifra aparecer no Cifra Clube, que provavelmente não tem ainda lá, né? Então o que eles fizeram, cara, 4, depois foi pro 5, fez o 4, foi pro 5 de novo e, se não me falha a memória, eles fizeram ali 1/3 no finalzinho. Vamos ouvir de novo aqui. Assim, vem a mim, Isso aí. me lancei ao seu encontro, 2, sendo eu tão 3, inconstante, fixo os meus olhos 4. em ti. Então só isso aqui, olha só, que eles fizeram um pouquinho diferente. Cristo, 6, Filho do 5, Deus vivo, 4, a quem eu iria, Cristo, 6, Filho do Deus 5, vivo, a rocha 4, eterna, existe um lado ruim, tá bom? De você ter um ouvido bem treinado também, que às vezes qualquer coisinha que tá um pouquinho fora vai acabar te incomodando, cara. Então, por exemplo, tem uma notinha aqui que provavelmente na hora de editar ali, ou na hora de botar o autotune, passou despercebida pela galera. Olha só, ela canta aqui uma terça maior do Si, tá bom? Essa nota aqui, ó, como se fosse um Si maior. E depois ela vai pra nota certa. Cara, isso daqui vacila, hein? Deixaram passar, mas acontece, tá bom? Repara que na hora que ela começar a cantar o Cristo, olha só. Cristo. Ele faz um Cri. Então, essa notinha aqui deveria ser uma meio tonzinho abaixo ali. Provavelmente passou despercebido na hora da edição, da mixagem ali, mas tá tudo bem, não é alguma coisa que todo mundo vai perceber. A questão só repetindo, vou adiantar aqui pra ver se a gente chega naquela parte que faltou da cifra, tá? Tu sabes é novo, né? Ah não, começa lá. Um dia ainda morrerei Não, é diferente. por ti. Opa, beleza, tem um 2 aqui, ó. Não serei completo no amor, 4, né? como você me ensinou. E acaba no 2, olha só. Finalzinho 6 ali com a nona. Então viu que fácil, meu irmão? A gente ouvindo a música, a gente já consegue praticamente sair tocando ela, né? Eu ainda demorei um pouquinho porque eu fiz questão de escrever aqui e explicar algumas coisas importantes para vocês, mas com certeza você pegou várias sacadas legais a partir desse vídeo aqui, dessa aula, que vão te ajudar a tirar suas músicas de ouvido, né? Mas repare então, cara, que tocar de ouvido, né? Você aprender a destravar o seu ouvido para você tirar suas músicas de ouvido de verdade, tem a ver com isso que eu estava te explicando. É você ouvir uma música e você começar a prestar atenção em cada um dos detalhes dela. Então, cara, você ouvir essa música aqui, você fala assim, pô, vou ouvir ela uma vez aqui só prestando atenção no teclado. E aí você ouve a música inteira tentando perceber o que o teclado tá fazendo. Mesmo se você não é tecladista, tá? Depois você vai lá e ouve ela só pensando no violão, depois só pensando na voz. Essa atenção que você vai tendo até com instrumentos isolados vai fazer você aprender mais detalhes da música e vai também destravando a sua habilidade de tocar de ouvido, de tirar música de ouvido, tá bom? Lembrando que, se você quer aprender mais rápido, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, no nosso curso Ouvido Treinado. Lá eu te ensino, meu irmão, passo a passo completo, do zero, do basicão, para você aprender tudo que você precisa saber sobre tocar de ouvido, tá bom? Pode ter certeza, meu irmão, que é o curso mais completo da internet, onde você vai aprender realmente do zero a destravar tudo que você precisa até você chegar nesse nível aqui que eu tô te mostrando, que é de você tirar suas músicas mesmo sem encostar no seu instrumento, tá bom? E claro que para você que ainda não tá com coragem de abrir a carteira e gastar uma coquinha no mês para você assinar o nosso curso, faz o seguinte, meu irmão, vou deixar mais uns vídeos aqui de sugestão para você ir aprendendo aí até você tomar coragem para assinar o nosso curso, tá bom? Se ficar alguma dúvida, lembra de comentar aqui. Que Deus abençoe a sua semana e a gente se encontra no próximo vídeo.